Beleza? Boa noite. Boa noite. Alguma aprovada INSS aqui? Aqui? Ai, que lindo! Vem cá, dá um abraço pra você aqui. Sentir essa energia. Tá feliz ou não? Muito, cara. Parabéns, que massa, cara. Olha só que legal, ao vivo para todo o Brasil agora. Aprovado INSS. Ficou em que lugar lá? Sétimo lugar em Cascavel, dentro das vagas. Agora é só esperar nomeação. Parabéns, viu? Parabéns. E assim, hoje é um dia de muita alegria, né, cara? O Brasil, tipo assim, todos aqueles que estão na lista de aprovados lá estão com o coração cheio de alegria. Você que está assistindo a nossa aula agora aqui, meus parabéns, você de todo o Brasil. O Fox está fazendo um levantamento neste momento aqui de todos os aprovados. São muitos aprovados em todo o país, vários primeiros lugares que deixam a gente muito orgulhoso, né, do resultado. Porque o resultado que o Fox teve no INSS agora é resultado do trabalho que está sendo feito. Que é um trabalho com muito amor, muito carinho, com muito respeito com você que é aluno. Nós temos sempre buscado fazer o melhor para vocês. E para vocês que estão aqui agora estudando, que não passaram, vários aqui estavam na turma do INSS, vários bateram na trave. Tem vários alunos que eu conversei hoje que ficaram por 1 ponto, 2 pontos, né? Aí o cara fica, ai meu Deus, mas se eu tivesse... Deixa eu perguntar para você. Falar, se eu tivesse, resolve alguma coisa na sua vida? Não, meu brother. O que resolve a tua vida é você falar daqui para frente. Né? Então, o que você já percebeu que pode ser diferente, faça a partir de agora. O que faltou no próximo? É a pergunta que você tem que fazer. O que faltou no concurso? Ah, faltou fazer mais exercício. Faça mais exercício agora. Faltou ler texto de lei. Leia mais texto de lei agora. Faltou fazer simulado. Faça simulado agora. O que faltou no próximo, você corrige daqui para frente, que você vai ter seu resultado em breve. E concurso público é assim. Eu sempre brinco. Hoje eu estava gravando um Periscope e eu estava falando com os alunos, eu sou um grande especialista em reprovações, porque de todas as provas que eu fiz, eu só consegui passar em 8 e reprovei mais de 70 vezes o concurso. Agora, tenta imaginar você olhando e buscando o teu nome mais de 70 vezes. Aí o cara fala, ai Daniel, mas é foda. Filho, se eu tivesse reprovado 1000 vezes e passado em uma, eu tinha mudado a minha vida do mesmo jeito. Não é verdade? Só basta uma aprovação. Então você pode reprovar quantas vezes for, cara. Se você continua... Uma hora você passa. E no dia que você passar, vai valer muito a pena. E aí você vai te sentir um pouquinho do que... É Bruna, né? A Bruna está sentindo agora no coração dela. Ah, sabe aquele alívio assim? Missão cumprida, né não, Bruna? Missão cumprida. Fez o melhor que ela podia, estudou, não é uma pessoa nem de longe, não tem nada de especial. Simplesmente trabalho, dedicação, né? Muito estudo e o resultado vem. É assim que vai vir para todos vocês. Como agora acabou o INSS, homologou o resultado hoje, acabou, página virada, vamos olhar para frente agora que muitos concursos virão. O aluno me perguntou ali agora, a gente estava gravando ao vivo agora para o Facebook, o aluno falou, quando é que sai o próximo INSS? Eu falei, caraca, velho. Tipo, acabou de sair o resultado hoje. Cara, quando é que sai o próximo INSS? Depois que chamar essa galera. Então, a gente acredita aí que o próximo INSS venha em aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Aí você fala assim, mas é muito tempo. Bruno, quanto tempo você estudou? 2 anos. A Bruno estudou 2 anos, passou no INSS. Meu brother, 2 anos passa assim, ó. E o que vai determinar a sua aprovação daqui a 2 anos é o que você vai fazer? Hoje. E 2 anos, vou dizer para você, pode parecer muito tempo, mas se você não aproveitar ele, não vai valer de nada. Eu lembro um dia que saiu o edital do INSS. Quando saiu o edital do INSS, um monte de gente, ufa, daqui a 5 meses a prova. Aí a gente começou aqui no primeiro dia. Gente, falta 5 meses. Me lembro como se fosse hoje. Eu falei, a gente vai piscar o olho, revisão de véspera. Não foi o que aconteceu? Aí quando você chega na revisão de véspera, fala, caraca, aí você fica naquele desespero. Ai, meu Deus, faltou ver essa matéria, faltou aprender isso aqui, faltou isso aqui. E no outro dia a prova e acabou. Foi feito, o que tinha que ser feito foi feito. Tá? Então... construa a caminhada de vocês a partir de agora. Hoje é o melhor momento para vocês construir a caminhada de sucesso que vai ocorrer lá na frente, tá? Construam hoje. E para ajudar vocês, vamos de Direito Constitucional, que é a matéria aí que certamente vai te acompanhar nesses concursos ao longo aí da sua caminhada. Onde é que nós paramos mesmo? Foi aquele dia do desespero, a última aula? Foi aquele dia que vocês saíram felizes, processo legislativo, foi isso? Que maravilha! E nós terminamos, eu parei ali em sanção, acho que foi com vocês aí, como é que foi? Oi? O veto, sanção, então falamos do veto da sanção, show de bola. Então eu preciso resgatar aqui essa estrutura que nós construímos na última aula, que é a estrutura do chamado processo legislativo ordinário, tá? Para a gente continuar a partir dali. Então, processo legislativo
Legal para quem for fazer o concurso agora da Polícia Civil de Goiás. Eu sei que essa turma é uma turma de carreira administrativa, né? Mas o concurso da Polícia Civil de Goiás que saiu agora, é possível que algum aluno nosso seja de Goiás, esteja assistindo essa aula, vai cair esse aqui. Detalhe, hein? O cara ser agente de polícia. Aí você pergunta assim, Daniel, mas por que o cara precisa saber processo legislativo para ser agente de polícia? Eu não tenho ideia. Mas e aí? Vai cair. Você tem que saber. E pagar R$1.200, R$1.500. Pior, né? Pô, eu tenho que saber isso, pagar R$1.500? Estará lá na tua prova. Se está no edital, aparecerá na prova, porque esse tema, como você já deve ter percebido, é um tema bem denso, né, com bastante detalhe. Então, na aula passada, nós introduzimos o processo legislativo e nós falamos que o processo legislativo ele se divide em processo legislativo ordinário, sumário, processo legislativo especial. Começamos a construção do processo legislativo ordinário. Eu vou só resgatar ele aqui para a gente finalizar o processo legislativo ordinário, tá? Então, o processo legislativo ele começou como? Nós falamos da iniciativa, e a iniciativa são os legitimados para propor a criação de leis. Nós lemos o artigo 61 da Constituição Federal, vimos quais são os legitimados, e eu acredito que depois, já faz um tempo que a gente teve essa aula, todos vocês já devem estar com essa lista de legitimados na cabeça, então todos podem repetir junto comigo agora. Quem são os legitimados para propor a criação de leis no Brasil? Membro ou comissão da Câmara dos Deputados do Senado Federal e do Congresso Nacional. É isso mesmo? Então, presidente da República, ministro, presidente, o STF, tribunais superiores, procurador-geral da República e o cidadão. Esses são os legitimados. Esses legitimados, eles iniciam o processo legislativo e eles mandam para a casa iniciadora. A casa iniciadora vai votar, aí vai votar nas comissões, vai votar no plenário e depois que for aprovado, segue para a casa revisora. E a casa revisora vai fazer o quê? Revisar. A casa revisora vai revisar e aí esse processo legislativo sendo aprovado, ele segue para a outra fase, constitutiva também, que é a fase da sanção ou do veto. E foi aqui onde nós paramos, sanção ou veto. E para que a gente dê continuidade ao processo, o que me interessa é o projeto de lei sancionado. Projeto de lei sancionado pelo presidente da República é aquele que foi aprovado pelo presidente. Quando ele é sancionado, nós finalizamos a fase constitutiva do projeto de lei. A sanção ela tem um poder, transforma o projeto de lei em uma lei. Então, sanção transformou o projeto de lei em lei, ele segue para quê? Ele segue para a chamada fase complementar. E aqui é onde a gente começa agora a aula de hoje. A fase complementar é constituída de dois momentos. Quais são os dois momentos? Promulgação e a publicação. Então, a fase complementar, promulgação e publicação, tá? O que é a promulgação? Você já tem que lembrar que eu já tenho uma lei, eu não tenho mais um projeto de lei. A lei já foi aprovada. Então, a promulgação e a publicação, como o próprio nome que a doutrina deu revela, ela é só uma fase complementar. Ela é muito mais burocrática do que com algum efeito realmente de construção da lei. Para que serve a promulgação? A promulgação é como se fosse um atestado de validade da norma. É através da promulgação que eu terei definido o texto final daquela lei. Perceba, ela foi discutida aqui, foi proposta de um jeito, foi discutida, foi emendada, ela foi toda transformada. Quando ela chega aqui no final, eu preciso confirmar o que chegou no final. E aí eu utilizo a fase da promulgação para isso. Então a promulgação vai fazer o quê? Vai confirmar para o ordenamento jurídico brasileiro que existe uma nova lei no Brasil. Então ela é uma comunicação que o efeito jurídico dela não é para as pessoas ainda conhecerem essa lei. O efeito jurídico da promulgação, ele é para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando se promulga a lei, eu estou dizendo para o ordenamento jurídico brasileiro, atenção, existe uma nova lei no Brasil. Por isso que ele é como se fosse um atestado de validade. É como se fosse algo muito parecido com o que ocorreu hoje no resultado do INSS, como se fosse uma homologação.
Tipo, saiu o resultado final do INSS, agora homologou. Pronto, esse é o resultado final. É o efeito que a promulgação gera para a lei. Entenderam a função da promulgação? Eu imagino que em circunstâncias naturais, onde todo mundo recebeu seu dinheiro, aprovou tudo bonitinho, esse momento seja um momento só. Porque a regra é que a promulgação cabe ao presidente da República. Então, presidente sancionou, promulga, manda publicar. Sancionou, promulgou, publica. Como se fosse um ato, 3 momentos desse ato. Então imagina um carimbo verde sancionou, um carimbo azul grandão promulgou, um carimbo roxo publica. Alguma coisa assim. Eu estou brincando com a questão do carimbo que eu nunca vi, tá? Mas imagino que seja mais ou menos isso. Um ato só, o presidente vai lá, promulga aquela lei. Então, regra. A quem compete promulgar uma lei? Presidente da República. Só que o presidente possui um prazo para promulgar esta lei. E este prazo é de 48 horas. Guardem isso. O prazo para a promulgação de uma lei é 48 horas. Se o presidente da República não fizer em 48 horas, a Constituição Federal manda essa competência para outra autoridade. Então, caso o presidente não promulgue a lei em 48 horas, a competência passa a ser do presidente do Senado. Ok? Que também possuirá 48 horas para promulgar a lei. Então, regra, quem promulga é o presidente da República. Se este não fizer no prazo de 48 horas, presidente do Senado. E se o presidente do Senado não fizer em 48 horas, vice-presidente do Senado. Olha que top isso aqui para a prova, hein? Primeira competência, presidente da República, 48 horas não fez, passa para o presidente do Senado. Se este não fizer em 48 horas, a competência passa para o vice-presidente do Senado. E se o vice não fizer? Aí ele se fudeu, o que ele tem que fazer? Né? Então, esta é a regra estabelecida pela Constituição Federal. Presidente, presidente do Senado, vice-presidente do Senado. Todo mundo compreendeu isso aqui? Beleza? Um detalhe importante aqui, muito cobrado em prova, hein? Preste atenção. Lembra que existem algumas possibilidades em que o presidente ele não manifesta a vontade de sancionar e ocorre a chamada sanção tácita? Lembram disso? Sanção tácita é quando o presidente não fala que quer sancionar, mas ocorre a sanção, né? Lembra que eu falei de 2 exemplos que ocorre sanção tácita? Quando ocorre a derrubada do veto e o presidente não quer mais... tipo, ele fala assim, então não vou sancionar esse troço lá. Passou o prazo lá e não sanciona. Lembra disso? Ou simplesmente estava na mão dele para ele sancionar, ele falou assim, não vou sancionar. Passou os 15 dias que ele tinha para sancionar, ocorre sanção tácita. Se ocorrer sanção tácita, pergunto, o presidente continua com a atribuição de promulgar aquela lei? Sim ou não? Sim ou não? Sim, então atenção. Mesmo ocorrendo derrubada do veto ou mesmo na sanção tácita, o presidente tem que ser notificado para promulgar essa lei. Então, mesmo o Congresso tendo derrubado, imaginemos que ele foi lá e vetou, e o Congresso foi lá e derrubou o veto. Se o Congresso derrubar o veto, ele tem que mandar o veto derrubado para o presidente fazer o quê? Promulgar. Se ele não promulgar, aí a competência passa para o presidente do Senado e, consequentemente, para o vice-presidente do Senado. Entenderam aqui como é que funciona? Tá? Então, cuidado com esse detalhe, que é um detalhe super importante para a sua prova. Beleza, promulgação? Fechamos com publicação. A publicação da lei é tornar a lei pública. Tornar a lei pública significa tornar ela conhecida. Conhecida de quem? Dos administrados. Ela vai tornar-se conhecida para que as pessoas da sociedade sejam exigidas. Tá? Então a lei ela se torna exigível a partir do momento que ela é publicada e ela entra em vigor. Tudo bem? Então a regra é, publicou, posso exigir o cumprimento desta lei. Salvo se na própria lei vier estipulado um outro momento para ela ser exigida. Que aí é aquilo que nós chamamos de vacatio legis. O vacatio legis é exatamente o espaço entre a publicação e a exigibilidade desta lei, que seria a entrada da sua vigência.
Mas a regra é que a lei publicada ela vai produzir efeitos a partir daí. Geralmente é o que vem escrito na lei. Então, promulga-se, publica-se e ela entra em vigor a partir da sua publicação. Em regra, as leis no Brasil são assim. Então, a publicação ela vai ser uma condição de eficácia da norma. Cuidado com isso. Condição de eficácia da norma. Por quê? Porque ela vai produzir efeitos a partir da sua publicação. Então, antes de ser publicada, ela não pode produzir efeitos. Tudo bem? Ela só vai produzir efeitos na sociedade depois que ela for publicada. Tranquilo? Quem publica? Presidente da República. Então, é como se fosse como se diz, presidente promulgou, vai lá, publica. Ah, se o presidente não promulgar, quem promulga foi o presidente do Senado. Então o presidente do Senado vai lá, promulga, manda publicar, mesma coisa. Tudo bem? Então, quem promulgar, já manda publicar e fica tudo certo isso aí. Alguma dúvida sobre essa parte? Viram que essa parte é muito mais simples do que tudo que a gente viu na aula passada, né? E era a parte finalzinha, era só para a gente fechar aqui o processo legislativo ordinário. Lembrando que o processo legislativo ordinário é o processo de criação de leis ordinárias, mas ele é idêntico ao processo de criação das leis complementares com uma pequena diferença. Qual que é a diferença da lei ordinária para a lei complementar aqui? O quórum. O quórum de aprovação de lei complementar qual que é mesmo? Maioria absoluta dos membros, enquanto da lei ordinária é maioria simples ou relativa. Essa vai ser a diferença da lei ordinária e da lei complementar. Mas o processo, ele é praticamente o mesmo com a diferença do quórum. Alguma dúvida até aqui, meus queridos? Você do online, alguma dúvida? Levanta a mão. Levanta não, Bisonho. Então, olha só. Aqui a gente finaliza o processo legislativo ordinário. E uma vez finalizado o processo legislativo ordinário, que era isso aqui, nós vamos agora para o segundo processo legislativo, que é o processo legislativo sumário. Processo legislativo sumário. O que é o processo legislativo sumário? Ele é o processo legislativo ordinário com prazo. Olha que top. Vocês perceberam que essa bagaça que a gente viu aqui não tinha prazo? Até na aula passada nós falamos aqui que temos projetos de lei no Brasil que já tramitaram durante 20 anos. Então, não tem prazo. No sumário, isso muda. Porque o sumário é um projeto de lei que ele tem que ser votado em regime de urgência. Tá? Então, o famoso projeto de lei em regime de urgência. Ele é um projeto de lei em regime de urgência, por isso a Constituição fixou um prazo para ele. Tá, Daniel? Mas o prazo é onde? Então, atenção, hein? O prazo é onde não tinha. Aqui, ó. O prazo é aqui. Então, passa a existir um prazo para o Congresso voltar ao projeto de lei, entenderam? Ué, Daniel, e o resto aqui? Aqui já tinha prazo, lembra? Qual que era o prazo da sanção do veto? 15 dias. Qual que era o prazo da promulgação? 48 horas. Então, aqui já tem prazo. E a publicação é só uma complementação da parada. Promulgou, publica. Entenderam a ideia? Então, o prazo que a Constituição estabelece para o processo sumário surge aqui. E este prazo é de quanto tempo? 100 dias. Guardem isso. O prazo para o projeto de lei sob rito sumário ser aprovado é de 100 dias. 100 dias. E como que ele é dividido esses 100 dias? Esses 100 dias será dividido 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. Tranquilo? 100 dias. Beleza? Oi? Não? Ah, peraí. 5 vai 1. Faltou 10, né? Para que serve os 10 que estão faltando, então? Tchan, questãozinha ultra mega power de prova. 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. E os outros 10 dias, Daniel? Se tiver emenda na casa revisora, 10 dias para a casa iniciadora apreciar a emenda. Entenderam aqui? Então, prazo máximo projeto de lei ser aprovado sob o rito sumário, 100 dias, 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a casa iniciadora apreciar as emendas da casa
revisora. Todo mundo compreendeu isso aqui? Fala, minha lindona. E esses 100 dias é só dentro daquele fechamento? Exatamente, por isso que eu fiz questão de falar. Os 100 dias é isso aqui, ó. 100 dias é para a casa iniciadora e casa revisora apreciar. Aqui não precisou, porque aqui já tinha prazo estipulado. Então o prazo segue o prazo constitucional que já estava previsto. Tudo bem? Porque onde que o projeto de lei se enrosca mesmo? Aqui. É aqui que o bagulho ferve. Por quê? Porque, cara, a gente tem que entender que os parlamentares trabalham muito, não dá tempo de ficar aprovando lei. Tá, Daniel? Então eles fazem o quê? Não sei, mas não dá tempo de aprovar a lei. Então, se não dá tempo de aprovar a lei, a Constituição estabeleceu a possibilidade, então, de nós termos um rito sumário. E o rito sumário é o projeto de lei em regime de urgência. Beleza? Pergunta de prova. Quem pode pedir que um projeto de lei seja votado em regime de urgência? Apenas o presidente da República. Então, atenção. Só o presidente da República pode solicitar que o projeto de lei seja aprovado em regime de urgência. Questãozinha também ultra mega power top. Só o presidente da República pode pedir o regime de urgência. E por que ele pede regime de urgência? Ele pede regime de urgência quando ele percebe que não dá para esperar o Congresso Nacional decidir votar. Ele precisa da parada rápido. Aí ele vai lá e pede, olha, eu gostaria que vocês votassem aqui em regime de urgência. Quando o presidente pede o rito sumário, o Congresso avalia para ver se realmente o tema é urgente. Se o tema for urgente, aí o Congresso defere e o projeto de lei corre sob o rito sumário. Entenderam isso aqui? Então guardem. Só o presidente pode propor o projeto de lei sob o rito sumário. Tranquilo? Tá, Daniel. Mas e se o Congresso não aprovar o projeto de lei dentro do prazo de 100 dias? Tem como fazer alguma coisa para obrigar ele a aprovar? Tem. Então aqui, atenção. Se a casa não votar o projeto de lei dentro do prazo que ela possui, a Constituição determina a aplicação de uma penalidade para a casa. E como é que é o nome desta penalidade? Sobrestamento de pauta. Então atenção, hein? Se a casa não votar o projeto de lei dentro do prazo que ela tem, ocorre o chamado sobrestamento de pauta. Ou como a gente vê direito na televisão, assim, trancamento de pauta. Ok? Trancamento de pauta, sobrestamento de pauta. Daniel, o que significa isso? O trancamento de pauta ou sobrestamento de pauta significa dizer que se a casa tem 45 dias para aprovar o projeto de lei, ela não aprovar, passou 45 dias, tranca a pauta de votação daquela casa. E quando a pauta de votação daquela casa estiver trancada, não pode votar mais nada enquanto não votar aquilo que tem prazo. Entenderam como é que funciona? Isso foi uma ferramenta que a Constituição criou para obrigar a casa a votar. Repetindo. Cada uma das casas tem 45 dias para aprovar o projeto de lei sob o rito sumário. Tudo bem? Passou 45 dias para a casa iniciadora votar. Não votou? O que ocorre com a pauta de votação dessa casa? Tranca, sobresta. Significa dizer que enquanto eles não votarem o projeto sob o rito sumário, eles não vão poder votar mais nenhum outro projeto de lei sem prazo. Atenção para um detalhe agora, hein? Só impede votação de projetos de lei sem prazo. Os que têm prazo continuam podendo ser votados porque eles também geram o efeito de trancamento de pauta, entendeu? Então, por exemplo, se tiver outro projeto de lei sobre rito sumário, esse aqui continua a votação. Medida provisória, que também tem sobrestamento de pauta, continua a votação. Então, ele só vai trancar a pauta para a votação daqueles projetos de lei que não possuem prazo. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Enquanto não destranca a pauta da casa, ela não pode votar nenhum outro projeto de lei. Fechou? Aí está na casa iniciadora. Passou 45 dias, não votou. O que ocorre com a pauta da casa? Tranca. Aqui continua normal, só tranca onde o projeto de lei está atrasado. Aí passou os 45 dias, trancou a pauta, ele falou, puta merda, trancou a pauta, vamos votar. Aí vota o projeto de lei sobre o rito sumário. Quando vota, destranca a pauta.
segue para a Casa Revisora e a Casa Revisora vai dispor de um novo prazo de 45 dias. Passou os 45 dias da Casa Revisora, tranca a pauta da Casa Revisora. Entendeu? Então, guardem, o sobrestamento de pauta só ocorre na casa onde o projeto de lei está atrasado. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Destrancou a pauta aqui, segue também novamente o processo para sanção, promulgação e publicação da mesma forma como nós vimos no processo ordinário. Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Esse dispositivo é um dispositivo super importante para a sua prova. Quero ler com você aqui o texto constitucional, onde nós temos a previsão desse sobrestamento de pauta. Deixa eu só abrir minha Constituição Federal aqui. Se ela quiser, né? Ela tem vida própria. Tá? Vamos abrir aqui o sobrestamento de pauta. Artigos 65. Artigo 64. Desculpa. Artigo 64 da Constituição Federal, onde ele vai falar aqui sobre a solicitação do regime de urgência para a apreciação. E aí tem um parágrafo 4º do artigo 64 que é muito interessante. E ele diz assim: os prazos do parágrafo 2º, que é este prazo que eu acabei de falar, não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam os projetos de código. Então, atenção! Este prazo de 45 dias para cada casa votar o projeto de lei não será contado em 2 momentos. Quando tiver recesso da Casa Legislativa ou quando o projeto for um projeto de código. Daniel, o que é um código? Código é uma lei mais robusta, é uma lei maior. O que a Constituição entendeu? Se é um código que eu estou discutindo e ele é maior, eu não posso votar ele tão rápido, eu preciso de mais tempo para discutir ele. Por isso que não pode pedir regime de urgência de projeto de código. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Questãozinha top para a sua prova. Alguma dúvida, queridos, aqui sobre o processo sumário? Posso avançar? Beleza? Finalizamos aqui o processo sumário e agora a gente entra no terceiro tema da nossa aula de processo legislativo, que é o processo legislativo especial. Processo legislativo especial. O processo legislativo especial é o processo de criação das demais espécies normativas que estavam previstas no artigo 59. Então, nós já vimos o processo de criação de lei ordinária e agora nós vamos ver o processo de criação das demais leis. O da lei complementar é o mesmo processo da lei ordinária com a diferença do quórum. Ele também é um processo especial. Mas não vou montar tudo isso novamente, porque você já tem isso aí explicado para vocês, tá? Então nós vamos ver aqui os processos que a Constituição fez questão de regulamentar e que são especiais. Vamos começar pelo processo de criação das emendas constitucionais. Vimos na aula passada que emenda constitucional é aquela espécie normativa hierarquicamente superior às demais e que tem como função alterar o texto da Constituição Federal. Então, ela é uma norma, uma espécie normativa que decorre do chamado poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte que o Congresso Nacional tem para reformar a Constituição Federal, tá? O tema poder constituinte eu não vou trabalhar com vocês aqui, mas para quem vai fazer, por exemplo, um concurso mais na área do bacharel em Direito, geralmente onde cai, você pode encontrar o poder constituinte como tema da sua prova, tá? E aí, o poder constituinte, que eu não vou entrar neste mérito aqui, que dá origem à produção de emendas constitucionais, é o poder constituinte derivado reformador, que é o poder que o Congresso tem de reformar a Constituição todas as vezes que a Constituição Federal precisar ser emendada. Hoje, nós temos 92 emendas à Constituição, desde 88.
Inclusive, a última emenda, que é a emenda constitucional 92, será vista na aula de hoje, na segunda parte, porque é uma emenda que alterou o artigo 92, que é o próximo tema da nossa aula hoje, onde nós vamos ver sobre o Poder Judiciário. A última emenda constitucional alterou o Poder Judiciário. Essa é a vantagem, você vai pegar a aula atualizadíssima, é o primeiro curso do Brasil e a primeira aula que eu vou falar sobre a emenda 92 é hoje, aqui com vocês. Olha só que legal, né? Essa emenda foi aprovada semana passada, então ela está super fresca, super nova, pouca coisa sendo falada dela ainda, vocês já vão pegar essa aula super atualizada. Queridos, vamos entender agora como que se dá o processo de emenda constitucional? Então, vamos lá. Artigo que regulamenta processo de emenda. Artigo 60 da Constituição Federal. Então, esse artigo é de leitura obrigatória. Você tem que ler o artigo 60. E a primeira coisa que nós precisamos saber da emenda é exatamente a iniciativa. Quem pode propor a criação de emendas constitucionais? Então, se a gente pegar o artigo 60 da Constituição, nós vamos ver aqui. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Queridos, mais uma listinha para vocês decorarem, como se vocês não tivessem nenhuma, né? Então, lista de legitimados que podem propor, que detêm a iniciativa para propor uma proposta de emenda constitucional. Ora, você já teve que decorar na aula passada a lista de legitimados para propor criação de lei, não teve? Hoje você tem que memorizar a lista de legitimados para propor a criação de emenda. É a mesma lista? Não, a lista é diferente. Mas nós temos uns detalhes aqui que sempre aparecem em prova. Do tipo, queridos, um deputado pode propor uma emenda, sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Sim. Acabamos de ler, claro que não, gente, lógico que não. Acabamos de ler que para propor emenda tem que ter 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores. Olha que diferença. Então, pegadinha clássica, porque um deputado pode propor uma lei, mas um deputado não pode propor uma emenda, entenderam aqui? Para propor uma emenda, eu tenho que ter no mínimo 1/3 dos deputados ou 1/3 do Senado, ok? Depois nós temos o detalhe do Presidente da República. O Presidente da República, ele pode propor emenda e ele também pode propor projeto de lei. Então, dos legitimados nas duas listas, o único que vai ser legitimado para propor projeto de lei e propor emenda ao mesmo tempo, Presidente da República. Olha que top. Ok? E quem que é o terceiro legitimado? O terceiro é o mais divertido na prova. O terceiro legitimado é mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, representadas cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Imagina isso caindo na tua prova. É? O que ele fez? Ele falou quem são os legitimados? Mais da metade das Assembleias Legislativas. Então você pega as Assembleias Legislativas dos estados, cada estado tem a sua. Mais da metade delas, reunidas, podem propor a criação de uma emenda, desde que cada uma delas esteja representada pela maioria simples. E aqui está a grande sacada para a tua prova. Eles vão trocar na tua prova por maioria absoluta. Porque geralmente na prova a gente vê maioria absoluta, na Constituição a gente vê maioria absoluta. Quase nunca você vai ver o que está escrito aqui, pela maioria relativa dos seus membros. Quase nunca você vai ver isso na Constituição. E aqui ele está dizendo maioria relativa ou simples dos seus membros, entendeu? Então, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, representadas cada uma delas pela maioria simples ou relativa aos seus membros. Ficou claro isso aqui? Então essa listinha você vai ter que memorizar, porque ela vai cair na sua prova, pode ter certeza que vai cair. Beleza? Já sei então quem pode propor a criação de emenda constitucional, beleza? Queridos, uma vez proposta a criação de uma emenda constitucional, ela segue então para quem vai construir esta emenda. E quem vai construir esta emenda? O Congresso Nacional. Dentro da mesma estrutura que nós temos. Nós vamos ter aqui uma casa iniciadora e nós vamos ter uma casa revisora. Casa iniciadora e casa revisora.
Tá, Daniel, e como é que se dá a votação das propostas de emenda? Guardem e nunca mais esqueçam. Proposta de emenda, ela deve seguir sempre esta regra. Deve ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional. Em cada casa tem que ser votada em 2 turnos de votação. Em cada turno de votação tem que ter o quórum mínimo de 3/5 dos membros. Olha que questão top para a sua prova, hein? A galera do INSS, quando vê isso aqui, já lembra de alguma coisa, não lembra? Lembra do quê? Tratado Internacional de Direitos Humanos, que vai ter estatura de emenda constitucional. Então, é o mesmo quórum. O quórum de emenda é o quórum utilizado também para incorporação de Tratado Internacional de Direitos Humanos no Brasil. Tudo bem? Então, isso aqui você tem que guardar. Aprovação de emenda depende de quê? Votação nas duas casas do Congresso Nacional. Em cada casa tem que ter a votação em 2 turnos de votação. Em cada turno tem que ter o voto da 3/5 dos membros. Ok? Posso trocar 3/5 dos membros por maioria qualificada, sim ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Posso trocar 3/5 pela maioria qualificada, sim ou não? Sim, queridos. Posso trocar 3/5 pela maioria simples, sim ou não? Não, meus queridos. Posso trocar 3/5 por maioria absoluta? Não, também. Posso trocar os 3/5 por maioria qualificada. Posso trocar os 3/5 aqui por quórum especial, sim ou não? Sim, posso trocar 3/5 por quórum especial. Então, pode aparecer na sua prova no lugar dos 3/5, quórum especial ou maioria qualificada. São pegadinhas bem clássicas aí também em prova. Todo mundo vivo até aí? Tranquilo? Posso avançar? O mais legal e divertido é ver a cara de desespero de vocês. Mas relaxem, isso é temporário. Depois que você passar, tudo vai mudar na sua vida, ok? Então, o desespero é só até passar, mas isso é questão de tempo. Tempo e estudo, tá? Não vai deitar em casa lá e achar. Daniel falou que é só questão de tempo. Não, não é assim que funciona. Tem um preço que tem que ser pago. Ele requer um tempo e um preço a ser pago. Então, todo mundo quer passar em concurso público. Todo mundo está disposto a pagar o preço. Mas nem todo mundo paga o preço. Entenderam a diferença? Todo mundo quer passar. Muita gente está disposta a pagar o preço. Mas nem todos pagam o preço. Para ver o nome na lista tem que pagar o preço. Beleza? E qual que é o preço? Decorar os legitimados para propor a porcaria da emenda. Porque se eu decorar os legitimados para propor a criação da emenda, eu já tenho um passo ali para chegar na tua prova e acertar. Uma vez iniciado, vai para as duas casas. Qual que é o quórum de aprovação da emenda? Duas casas do Congresso Nacional, aprovado em 2 turnos de votação pelos 3/5 dos membros. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Passou na casa iniciadora, passou na casa revisora. Pergunta de prova. Segue para sanção, sim ou não? Vamos lá, gente. Sanção, sim ou não? Vamos, gente, sem medo de errar, vocês vão errar, sim ou não? Você já tem que ficar assim relaxado. Cara, eu vou errar, então erra, de boa. Sanção, gente, sim ou não? Não existe sanção para proposta de emenda. Guardem isso. Isso você não pode errar nunca numa prova. Aqui é o lugar de errar. Na prova, não. Não existe sanção de emenda. Ok? Então o presidente da República não participa mais da brincadeira aqui. A única participação que o presidente tem na proposta, no projeto de emenda é na iniciativa. Depois que ele entregou para o Congresso, tudo vai ser feito por lá. Então ele sai da casa iniciadora, passa para a casa revisora e depois segue para promulgação. Promulgação e publicação. Quem é que vai fazer a promulgação e a publicação? Presidente da República, sim ou não? Não, gente, eu acabei de falar que o presidente da República não participa mais do projeto de emenda. Então, promulgação e publicação, quem vai fazer? Prestem atenção, guardem. Mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal. Mesa da Câmara e a mesa do Senado.
Quem que é a mesa da Câmara e a mesa do Senado? Não é aquele objeto inanimado que a gente senta para estudar e para comer, tá? Mesa da Câmara e mesa do Senado é o órgão de direção da casa. Então, na tua prova tem que cair isso. Quem que promulga e publica a PEC, ou proposta de emenda constitucional? Mesa da Câmara e a mesa do Senado. As duas, não é uma ou outra, são as duas. Quem tiver com a Constituição aí, pode ir no finalzinho do texto lá, no finalzinho do texto da Constituição, você vai ver lá. Promulgado por quem? Vai ver o nome de quem compunha a mesa em 88. Ok? Porque quem promulga é exatamente a mesa da Câmara e mesa do Senado. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo? Posso avançar? Queridos, a criação de emenda é uma coisa muito séria, porque você está alterando o texto da norma fundamental do direito brasileiro. Razão pela qual a Constituição Federal estabeleceu alguns limites para a criação de emendas. Então, eu não posso fazer emenda a qualquer hora e nem posso fazer emenda sobre qualquer coisa. Ok? Quais são os limites que nós temos? Primeiro limite é o limite formal ou processual. O limite formal ou processual é o que acabamos de estudar. É isso aqui, ó. Este processo da emenda é um limite formal. Para uma emenda ser aprovada, ela tem que ter o quê? Tem que ser aprovada nas duas casas do Congresso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Entenderam? Tudo bem? Esse é o limite formal. Dúvidas sobre isso aqui? Todo mundo entendeu? Segundo limite. Aqui é coisa nova. O segundo limite é o chamado limite circunstancial. Limite circunstancial. O que é o limite circunstancial? Circunstâncias, momentos em que a Constituição Federal não pode ser emendada. Existem 3 momentos em que a Constituição Federal não pode ser emendada. Esses 3 momentos são quais? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, guardem. A Constituição não pode ser emendada nos casos de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Ok? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. A Constituição Federal não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Por quê? Porque esses 3 momentos que eu acabei de mencionar, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, são momentos em que o Estado brasileiro está em crise. Porque eles são momentos excepcionais. Eles são ferramentas para resolver a crise. Vou dar um exemplo de cada. Intervenção federal. Vamos imaginar que um determinado estado da federação resolvesse se separar dos demais, quebrando aquele princípio que estudamos na nossa primeira aula, o princípio da indissolubilidade do pacto federativo. Se alguém tentar quebrar este princípio, lá no artigo 34, permite-se a intervenção federal. Então, a União retira a autonomia do ente federativo e restaura o pacto. Então, esse momento é de crise, não posso ter emenda à Constituição, entenderam? Estado de defesa, estado de sítio. Crise que nós temos, ou institucional, ou causada por fenômeno da natureza, ou por guerra, no caso do estado de sítio. Imagina que o Brasil está vindo uma guerra. Você vai emendar a Constituição? Não, o Brasil está em crise. Entenderam a ideia? Então, nessas 3 circunstâncias que eu falei, não pode haver emenda à Constituição. Quais são as 3 circunstâncias? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Ficou claro isso aqui? Terceiro limite para a criação de emendas. O terceiro limite, ele é chamado de limite material. Limite material ou substancial, porque ele tem a ver com a matéria. Esse limite material aqui são as famosas cláusulas pétreas. Então, atenção. Os limites materiais são as cláusulas pétreas. Temas, matérias que não
podem ser abolidos do texto constitucional por meio de uma emenda constitucional. Ficou claro isso aqui? Mais uma listinha para você decorar, porque eu sei que está faltando listas na sua vida. Então, mais uma listinha para você decorar. A lista de cláusulas pétreas, porque se cai processo legislativo na tua prova, você tem que saber quais são as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas estão no artigo 60, parágrafo 4º. Quem já estudou, quem tiver com texto constitucional, pode me ajudar agora. Quais são as cláusulas pétreas? Primeira cláusula pétrea, a forma federativa de Estado. Segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, princípio da separação dos poderes. Quarto, direitos e garantias individuais. Esses temas não podem ser abolidos do texto constitucional por meio de emenda. Ficou claro isso aqui? Pegadinha de prova. Estes temas, que são chamados de cláusulas pétreas, podem ser modificados, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, tá, gente? Então guarde isso, tá? O que a cláusula pétrea impede é que ele seja retirado, abolido da Constituição. Não impede que ele seja modificado. Então, o direito individual é cláusula pétrea. Eu não posso abolir um direito individual, mas eu posso modificá-lo? Posso. Ok? Posso reduzir o direito individual, sendo cláusula pétrea, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim, queridos. Atenção. Posso reduzir. E aí eu mencionei duas questões que caíram em 2016 no CESP. Eu falei, eu posso diminuir um direito individual, eu posso reduzir o direito individual, desde que eu não desnature a sua essência. Então, eu posso reduzir o direito individual desde que eu não desnature a sua essência. Porque o que a Constituição impede aqui é que a cláusula pétrea seja abolida. Entenderam a ideia? Então, ela pode ser modificada, pode ser ampliada, ela pode ser diminuída desde que essa diminuição não desnature a sua essência. Posso avançar? Queridos, ele falou aqui a forma federativa de Estado como cláusula pétrea, não falou? Pergunta de prova, hein? Já estudamos isso. Se você não lembrar, é porque você abandonou o constitucional. Porque você falou, é muito fácil essa matéria, não vou estudar não. Pergunta de prova. Segundo a Constituição Federal, a forma de governo republicana é cláusula pétrea, sim ou não? Vamos lá? Segundo a Constituição Federal, a forma de governo republicano é cláusula pétrea, sim ou não? Não, queridos. Acabamos de ler o texto constitucional e nós não lemos forma de governo republicano. Mas se a questão da prova vier assim, segundo o STF, a forma de governo republicana é uma cláusula pétrea. Você vai dizer sim ou não? Sim, porque ela é chamada cláusula pétrea implícita. Então, atenção. Não está na lista do artigo 60 a forma de governo republicano como cláusula pétrea. Então, segundo a Constituição, ela não é. Mas, para o STF, a forma de governo republicana é cláusula pétrea implícita. Tudo bem? Tranquilo aqui? Terceiro detalhe. Olha que pergunta boa, hein? O voto obrigatório é cláusula pétrea, sim ou não? Sim, gente, vamos lá. O voto obrigatório, acabamos de ler. É cláusula pétrea, sim ou não? Claro que não, gente. A gente não lê o voto obrigatório. Nós lemos voto direto, secreto, universal e periódico. Ele não fala que o voto obrigatório é cláusula pétrea. Agora, todo mundo cai nessa pegadinha direto em prova. Então, no Brasil, o voto pode deixar de ser obrigatório? Sim, não é cláusula pétrea. Ok? Mas ele não vai deixar de ser direto, não vai deixar de ser universal, não vai deixar de ser periódico. Beleza? Quarto detalhe. Todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas segundo a Constituição? Sim ou não? Não. A Constituição, no inciso 4º do parágrafo 4º, disse apenas os direitos e garantias individuais.
segundo a Constituição, são cláusulas pétreas apenas uma espécie dos direitos fundamentais, que são chamados direitos e garantias individuais. Ok? Entretanto, segundo o STF, todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Então, cuidado com essa questão. Porque nem sempre o CESP é muito de fazer isso. Nem sempre o CESP tem, por exemplo, direcionado o cara e falando assim, segundo o STF ou segundo a Constituição. Não. O CESP tem metido o quê? Direito fundamental, cláusula pétrea. Sem falar nada. Então, segundo a Constituição, se falarem segundo a Constituição, é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, que é só uma espécie dos fundamentais. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas, segundo o STF, a proteção de cláusula pétrea sobre os direitos individuais deve ser ampliada para todos os direitos fundamentais. Questãozinha também de altíssimo nível para a sua prova. Tudo bem até aqui? Vivos? Podemos avançar? Alguma dúvida sobre processo de emenda constitucional? Não. Se não temos dúvidas, passamos a ter dívidas com vocês mesmos. Não é verdade? A gente finaliza então o processo de emenda constitucional agora e entramos no mais legal de todos. Gente, isso é tão legal. Processo de medida provisória. Vamos analisar agora o processo de criação das medidas provisórias. Você vai ver que divertido é o nosso Brasil. Pergunta da colega, emenda tem prazo, sim ou não? Não, não tem prazo. Tá? Então, o processo de emenda segue normalmente ali, como vai discutindo. Como a nossa Constituição é uma Constituição classificada como rígida, o processo de criação das emendas é um processo mais rigoroso, então ele demora a acontecer. Por isso que nós temos, milhares de leis e apenas 92 emendas constitucionais até esta aula, tá? Esta aula que está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. É possível que depois, daqui uma semana, você esteja assistindo essa aula novamente em casa. Eu estou falando de emenda 92 e você entra na internet, está lá, emenda 93, 98, 99. Aí é porque essa aula, você está assistindo a reprise dela. Mas hoje, ao vivo, transmitido para o Brasil, nós temos até a emenda 92, tá? Tudo bem? Que é a última emenda que fala do Poder Judiciário. Bem, até a hora que eu vi também, né? Vai que no caminho para cá aprovaram uma emenda também, não sei. Se alguém achar e manda, só me falta essa, né? Chegar no intervalo, professor, aprovar a emenda 93. Então, até a hora que eu vi hoje, emenda 92. Podemos avançar então? Medida provisória. Processo das medidas provisórias. Artigo da Constituição de leitura obrigatória que regulamenta a medida provisória no Brasil, artigo 62. Tudo o que você precisa saber sobre medida provisória está no artigo 62. Tá? Então, leitura obrigatória, quando você estiver estudando medida provisória, primeira coisa antes de estudar a aula, leia o artigo 62 inteiro. Ok? Vamos lá então? Queridos, primeiro detalhe da medida provisória é que a medida provisória é uma espécie normativa anômala. O que significa ser uma espécie normativa anômala? É que ela não é construída pelo Poder Legislativo. Quem edita a medida provisória de forma excepcional é o chefe do Poder Executivo, que não é legislador. Mas a Constituição permitiu a ele que, de forma atípica, pudesse legislar por meio de medida provisória. Então, cuidado com isso. Primeira coisa que você tem que saber, que a medida provisória, excepcionalmente, quem vai produzir ela é o chefe do Poder Executivo. Então, temos aqui o presidente da República. Vamos analisar a medida provisória no âmbito aí da União, mas é possível medida provisória estadual se tiver essa previsão dentro da Constituição estadual, tá? Mas vamos trabalhar aqui com a medida provisória publicada pelo presidente da República.
O que o presidente faz? Em situações de relevância e urgência, e aqui nós temos dois requisitos formais, relevância e urgência, o presidente da República, ele escreve a medida provisória e ele mesmo publica essa medida provisória. Então, a medida provisória nasce dessa forma. O presidente vê uma situação que ele quer regulamentar, não está a fim de esperar o Congresso fazer uma lei sobre aquele tema. Então, o que o presidente faz? Publica a medida provisória. Então, o presidente da República publica a MP. Ele constrói e ele publica a MP. E a MP, ela produz efeitos imediatos. Queridos, pergunta de prova. Medida provisória é uma lei, sim ou não? Não. Medida provisória não é lei. Porém, ela tem força de lei. Por isso que a medida provisória, na hora que o presidente publica, ela já produz efeitos. Tudo bem até aqui? Mas como o próprio nome diz, ela é uma medida provisória. Ela é uma medida provisória por quê? Porque ela só vai funcionar durante um tempo. Tá, Daniel, e o que tem que acontecer durante este tempo de funcionamento da medida provisória? O grande objetivo da medida provisória é que ela seja transformada dentro de um prazo em lei. Então, quando o presidente publica a medida provisória, ele encaminha a medida provisória direto para o Congresso Nacional. E enquanto a medida provisória está produzindo seus efeitos, o Congresso Nacional tem uma missão. Qual a missão do Congresso Nacional? A missão dele é transformar a medida provisória em uma lei. Entenderam como é que funciona? O presidente publica, manda para o Congresso tem a missão de transformar a medida provisória em uma lei. Oi? Vai transformar numa lei ordinária. Ok? Não pode ser transformado em lei complementar, porque temas que são reservados à lei complementar não podem ser regulados por medida provisória. Beleza? Queridos, processo legislativo do MP é isso aqui. Simples, né? Tranquilo aqui? Só que não, tá, gente? Esse é o mundo ideal de Bob. Tipo, é para isso que a MP existe. O presidente publicou, todo mundo ganhou seu dinheiro, votou, transformou em lei. Ê, tá feliz, todo mundo feliz. Só que isso é a possibilidade ideal. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque essa possibilidade ideal é apenas uma das possibilidades que a MP pode ter durante o seu período de discussão e votação no Congresso Nacional. Tá? Antes de mostrar para vocês quais são as 4 possibilidades que uma medida provisória tem dentro do Congresso Nacional, vamos entender por que ela é uma medida provisória. Ela é provisória porque o Congresso Nacional possui um prazo para votar a medida provisória. E qual é o prazo que o Congresso Nacional tem para transformar a medida provisória em uma lei? Qual que é o prazo? 60 dias. Ok? Então, o Congresso Nacional, ele tem 60 dias para transformar a medida provisória em uma lei. Este prazo, segundo a Constituição Federal, pode ser prorrogado por igual período. Significa dizer, então, que poderíamos ter um prazo com mais 60 dias, caso a medida provisória não seja aprovada dentro desse prazo inicial. Ok? Então, se a medida provisória não for aprovada nos 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, totalizando quanto tempo? 120 dias. Aí a banca, sabendo que a sua cabeça de vez em quando bizonha, ela joga para você na prova a seguinte pergunta: o prazo da medida provisória é de 120 dias, certo ou errado? Errado, não é 120, é
60 dias. Beleza? Tá, Daniel. E se o Congresso não aprovar e não transformar a medida provisória em lei, não votar essa medida provisória dentro de 60 dias, o que ocorre? Ocorre aquilo que nós chamamos de sobrestamento de pauta ou trancamento de pauta. Quando, atenção, hein? Se o Congresso Nacional não votar a MP em 45 dias, tranca a pauta. Trancar a pauta, relembrando, é a mesma coisa de falar sobrestamento de pauta, ok? Queridos, quando eu falo desse trancamento de pauta aqui, o teu cérebro foi aonde? No processo sumário. E você fez uma associação muito sutil no teu cérebro agora. Você lembrou do processo sumário, porque eu acabei de falar trancamento de pauta no processo sumário. Então você deu aquela pequena lembrancinha, igual lá. Não é igual. E por que que não é igual? Porque no processo sumário é 45 dias para a Câmara e 45 dias para o Senado. Aqui é 45 dias para os dois. Significa dizer que se em 45 dias as duas casas não tiver votado, tranca a pauta de onde o processo estiver. Entendeu a diferença? Enquanto lá era 45 dias para um, 45 dias para o outro, aqui o trancamento de pauta vai ocorrer 45 dias se as duas casas não votarem. Então é diferente o prazo. Detalhe, tá? O prazo aqui é 60. O trancamento de pauta ocorre aos 45. Outro detalhe importante que você não pode se perder nele. Oi? 45 está dentro de 60. Está correndo o prazo. Tem 60 dias para transformar a MP em lei. 60 dias. 1, 2, 3. Chegou no 45 dias. Não votou, quer colocar com a pauta do Congresso? Tranca. Vocês vão entender por que o prazo é 60 daqui a pouco. Mas vocês entenderam que tranca nos 45 dias. Olha que questão top de prova, queridos. O presidente editou e publicou a medida provisória, ela começou a valer, beleza? Aí o presidente mandou para a Câmara. A Câmara está lá, discutindo, namorando a MP, não sei o quê. Passou 45 dias. O que ocorre com a pauta da Câmara? Tranca. Perfeito? Aí a Câmara vota. Quando a Câmara vota, o que ocorre com a pauta da Câmara? Destranca. Só que a MP segue para o Senado, não segue? Quando ela chega no Senado, a pauta do Senado já inicia trancada, porque os 45 dias já passou. Entenderam a diferença da parada aqui? No processo sumário eram dois momentos diferentes. 45 dias na Câmara, votou, destranca aqui, e aqui começam novos 45 dias. Aqui não. Na proposta de conversão da MP em lei, é 45 dias para as duas casas votarem. Significa que se na primeira casa romper os 45 dias, tranca a pauta daquela casa. Quando destrancar e for para outra, a outra já começa a votar com a pauta trancada. Todo mundo visualizou o que eu expliquei agora? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Posso avançar? Então, queridos, uma vez explicado este prazo agora para vocês, nós precisamos entender quais são as 4 possibilidades que a MP tem depois que ela passa pelo Congresso Nacional. Olha que divertido! Queridos, primeira coisa, a MP, ela pode ser aprovada. Ok? Então, primeira possibilidade para a MP pode ser aprovada. Que é o grande objetivo, não é verdade? Aprovada, primeiro tipo de aprovada. Ela pode ser aprovada sem emendas. Imaginem o presidente editando uma medida provisória, manda para o Congresso olhou e falou, pô, show de bola, tá ok. Aprovada sem emendas. Medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional sem emendas, ela se transforma em uma lei. E todo mundo fica feliz.
porque esse era o objetivo dela. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, medida provisória, publicou pelo presidente, veio para o Congresso, foi transformada, aprovada, sem emendas, vira lei. Vocês lembram que eu falei para vocês que a medida provisória produz efeito desde o primeiro dia? Na hora que ela é transformada em lei sem emendas, o que muda na vida das pessoas? Nada. Porque ela vai simplesmente repetir o que estava na MP, entenderam? Imaginemos uma medida provisória que aconteceu com o meu cargo. Meu cargo foi reestruturado por meio de uma medida provisória e eu ganhei um aumento de R$500. Oh, R$500. E aí, eu ganhei esse aumento de R$500. Só que era uma medida provisória. Ela era provisória. Aí eu todo dia lá, vela, milho, tudo lá, né? Seja convertida em lei, seja convertida em lei. Aí ela fez isso. Congresso aprovada sem emendas. Virou lei. O que aconteceu com a minha vida? Nada, porque ela foi alterada aqui. Conseguiram perceber isso aqui? Tudo bem? Algum problema com essa primeira possibilidade? Lógico que não, porque a parte legal começa agora. Vamos lá. Queridos, prestem bastante atenção nessa segunda possibilidade. Porque essa segunda possibilidade, ela é uma das mais bacanas para cair na tua prova. É possível que a medida provisória ela tenha sido aprovada com emendas. O Congresso não recebeu todo o dinheiro que estava acertado. Aí ele falou, então vou meter umas emendas aqui. Beleza? Aí colocou uma florzinha ali, um coraçãozinho na outra ponta ali, pronto, emendou. O que ocorre? Se emendou, a Constituição Federal manda transformar esse processo de criação de emenda em lei, transformar ele em um processo legislativo ordinário. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Proposta de conversão da MP em lei que tenha sido emendada pelo Congresso se transforma em um processo legislativo ordinário. Significa dizer que ele precisa ser discutido mais. Então ele se transforma naquele processo legislativo que nós estudamos na aula passada e que eu revisei um pouco dele hoje. Todo mundo entendeu isso aqui? O que talvez você não tenha percebido é o problema que isso gera. A medida provisória não tem prazo. Se eu transformo em processo legislativo ordinário, processo legislativo ordinário tem prazo? Não. Mas a medida provisória tem, não tem? A vida das pessoas não já foi alterada desde o dia que ela foi publicada? E o que ocorre se ela não for convertida em lei dentro do prazo e se transformar num processo legislativo ordinário? Prestem atenção. Se ela for transformada num processo legislativo ordinário, ela não tem prazo para ser convertida em lei. Enquanto ela não for convertida em lei, a medida provisória se prorroga no tempo. Usain Bolt. Igualzinho, né? Inclusive corre igual. Né? Queridos, se ela for aprovada com emendas, ela se transforma em um processo legislativo ordinário. A MP que já estava valendo se prorroga no tempo até o processo legislativo de conversão finalizar. Nós temos MPs no Brasil que já duram 13 anos. Como é que é o nome da medida, o quê? Provisória. Oh, louco, né? 13 anos. Olha que loucura isso aqui. Entenderam o raciocínio? Todo mundo acompanha isso aqui? E aí a medida provisória fica lá. A vida das pessoas sendo regular pelo MP e o Congresso discutindo. 13 anos realmente não dá muito tempo para a gente discutir, é muito complexo. Faz parte. Isso é o Brasil. Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos para a parte mais divertida agora. Vamos lá. A medida provisória, ela pode ser aprovada, não pode?
mas ela também pode ser rejeitada. E a medida provisória pode ser rejeitada de duas formas. Primeira rejeição da medida provisória pode ser expressa. O que é rejeição expressa da MP? O Congresso olhou a MP e falou, não queremos ela. O que o Congresso faz? Rejeita. Se o Congresso não converte a MP em lei, ela deve ser arquivada. Ok? Então, medida provisória rejeitada de forma expressa, dentro deste prazo que o Congresso tinha para transformar ela em lei, o Congresso olhou para ela e falou, nós não queremos transformar essa MP em lei. Então, o Congresso rejeita a medida provisória. Medida provisória rejeitada deve ser arquivada. Ok? Então, medida provisória rejeitada de forma expressa, ela é arquivada. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aqui? Tá, já vamos chegar nesse aí. Eu estava esperando alguém se tocar nesse ponto. Mas já vamos chegar nele aí. Percebam o problema disso, porque ela produziu efeito. Tenta imaginar o pobre do professor Daniel Sena, que tinha ganhado R$500 de aumento. E ela é rejeitada. Ó, sniff. A gota caindo, tá, gente? Sniff. Tudo bem a primeira rejeição? A segunda é mais legal. A segunda rejeição, nós vamos chamar de rejeição tácita. Rejeição tácita. Queridos, rejeição tácita ocorre quando o Congresso não transforma ela em lei dentro do prazo. O Congresso tem quanto tempo para transformar a medida provisória em lei? 60 dias. Que pode ser prorrogado por mais 60. Acabou este prazo, não foi transformada em lei, ela é rejeitada. Rejeitada de forma tácita, porque o Congresso não se manifestou. Ela simplesmente morre. Porque ela tem prazo. Se ela não é transformada dentro do prazo, ela morre. E a medida provisória rejeitada, ela deve ser arquivada. Todo mundo compreendeu até aqui? Beleza? A colega percebeu de forma fantástica um problema que isso gera. Qual que é o problema? Lembra que a medida provisória produziu efeito desde a data da sua publicação? Tá, Daniel, mas se ela foi rejeitada e arquivada, como é que fica a vida das pessoas? Aqui nós temos um outro detalhe super importante. Vou apagar isso aqui só para fazer um desenho. Queridos, qual o efeito da medida provisória rejeitada? O efeito retroage para a data do início, como se a medida provisória nunca tivesse existido. Chamamos este efeito, o efeito que retroage, de efeito ex tunc. Questão top para a tua prova. Então, quando a medida provisória ela é rejeitada, seja de forma expressa, seja de forma tácita, os efeitos dessa rejeição retroagem para o dia do início, como se a medida provisória nunca tivesse existido. Chamamos esse efeito de efeito ex tunc. Qual a pegadinha que virá na tua prova? Ex nunc. Então, na tua prova, eles vão trocar ex tunc por ex nunc. Mas você não vai errar essa questão, porque ex nunc é diferente de ex tunc. Qual que é a diferença? Ex nunc nunca retroage. Se ex nunc nunca retroage, então o ex tunc retroage, ok? Então, efeito ex tunc, ele retroage desde o início.
Veja que eu não respondi a tua pergunta ainda, porque os pobres colegas do professor Daniel Sena estão todos fodidos neste momento. Porque nós tínhamos ganhado R$500 de aumento pela medida provisória, mas ela foi rejeitada. Sniff. Eu não só não ganharei mais meus R$500, como ela não existe mais. Desde o início. Entenderam o problema que ela cria? Como se resolve este problema? Atenção agora, que esse é o momento mais delicado da aula. Ah, você pensou que era tudo isso que era delicado? Não, é agora que é delicado. Se a medida provisória ela foi rejeitada e ela retroage os efeitos desde o início, a vida das pessoas aqui foi modificada. O que a Constituição manda o Congresso fazer? A Constituição manda o Congresso regular este período por meio de um decreto. O Congresso vai regular este período e vai dizer: atenção pessoal que teve a sua vida alterada pela MP, vai funcionar desse jeito para vocês. Vai regular do jeito que ele achar que deve regular. Ele pode dizer assim: quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, por exemplo. Entenderam? Tem um exemplo melhor do que o do dinheiro. É o melhor exemplo que existe na doutrina para explicar o efeito da medida provisória. Imagina uma medida provisória que tem instituído um dia de folga no dia do aniversário do servidor público. Olha que top. Medida provisória publicada, ela produz efeito imediato. Aí eu faço aniversário no dia, uhul! Folga, não vou trabalhar, beleza? Durante 60 mais 60 dias, todos os servidores que fizeram aniversário tiram folga. Ok? Aí ela é rejeitada. Sniff. Ela foi rejeitada. O efeito dela retroage para o início. Mas a galera já tirou a folga. Aí o que o Congresso tem que fazer? Regular. Então o Congresso poderia, isso aqui é uma hipótese. Atenção, todos os servidores que tiraram folga, compensem o dia da folga outro dia. Por exemplo. O Congresso pode fazer isso. Ou então o Congresso pode olhar e falar assim: pessoal, quem tirou a folga vai ter que pagar o valor referente a esse dia numa próxima remuneração. Vai regular de alguma forma. Entenderam a ideia? Ou então vai falar assim: ó, quem tirou a folga, meus parabéns, vai ficar de presente para vocês. Quem não tirou, não tira mais. Sei lá. O Congresso vai regular esse período. Entenderam a ideia? Não quero entrar nesta discussão, entenderam? Porque isso aqui vai gerar um outro efeito. Vai mexer no direito adquirido, vai mexer em outra, tem uma outra repercussão jurídica que não cabe para esta aula, ok? Tá? Não caberia. Então, por exemplo, pensando no dinheiro, primeira coisa que eu faria, não devolvo não, porque a verba alimentar já comia esse dinheiro, entendeu? Então entra nessa discussão, mas eu não quero ir para este viés, porque a gente vai entrar em outra parte aqui. Só quero que vocês entendam que ela perde o efeito. E o efeito, quando ela perde, retroage para o início. Só que tem um problema aqui. Já te passo a palavra, já passo para você, para você, para você, para você. Olha só. E se o Congresso não regular este período? A Constituição diz que o período, caso o Congresso não regule o período fica regulado pela própria medida provisória. Esse é o nível mais alto dessa questão. O Congresso tem que regular o período. Se o Congresso não regular o período, este período fica regulado pela própria medida provisória. Então seria assim: se o Congresso não regular, quem tirou a folga tirou, quem não tirou, não tira mais, porque aí fica aplicável. A própria medida provisória vai regular o período. Ok? Todo mundo captou até aqui? Fala, querido. Por exemplo, retroagiu, né? Isso. Daí ele pode publicar a mesma MP de novo? Já vamos chegar nessa pergunta aí. Aliás, vamos respondê-la agora. MP rejeitada pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa, sim ou não? Lembra da pergunta quando eu fiz o projeto de lei? MP rejeitada pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa, sim ou não? Não. MP rejeitada, aplica-se aqui o princípio da irrepetibilidade absoluta. Ela é irrepetível de forma absoluta.
E eu quero que você complemente, aproveitando a pergunta do colega, complemente o que você anotou da emenda constitucional. Também, emenda constitucional rejeitada não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Aí o bisonho do aluno assiste TV e vê aquele cara fantástico, sensacional, humano, constitucional, chamado Cunha. Proposta de emenda de redução da maioridade. O Cunha coloca em pauta. A Câmara rejeita. Ele espera a galera ir embora e reapresenta. Em flagrante inconstitucionalidade. Porque a Constituição veda absolutamente a representação da MP dentro da mesma sessão legislativa. Entendeu a ideia? Mas felizmente a justiça está sendo feita. Tudo bem até aqui? Então, emenda e MP rejeitada não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. Projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado na mesma sessão? Pode, desde que tenha o voto da maioria absoluta dos membros. Princípio da irrepetibilidade relativa. Já da emenda, princípio da irrepetibilidade absoluta. Ela é irrepetível de forma absoluta, não pode ser representada. Nem emenda, nem MP. Beleza? Você falou ali na parte da ela é rejeitada na taça, porque eles não fizeram a votação. Não votaram dentro do prazo. Mas não tranca a casa? Perfeito, eu estava esperando alguém fazer essa pergunta. A pergunta da colega sensacional aqui. O que é esse número assim? 5 é o tempo que eu tenho? Que loucura esse tempo, eu nem vi passando. Né? Olha só, não sei se vocês viram, mas eu não vi. Não viram também? Então tá bom, né? Olha só, 60 dias é o prazo mais 60. Tranca a pauta com quanto tempo? 45 dias. Quando tranca a pauta, quanto tempo ela tem para votar? O resto. Então tem mais 15 dias. Se não votou dentro do prazo de 60 dias, prorroga por mais 60. A pauta segue trancada até o último dia. No último dia, a proposta de MP morre. Segue com a pauta trancada até a votação. Se não votar dentro do prazo máximo, ela perde seus efeitos porque ela será rejeitada. Olha que curioso. Só para vocês terem um cenário do Brasilzão. É bacana que essas aulas vão te tirando as escamas como qualquer pessoa comum e te tornam um cidadão um pouco mais consciente. Então nós tivemos a MP dos Portos. A MP dos Portos foi uma coisa super divertida, porque eles aprovaram na Câmara e no Senado em 24 horas. Faltava um dia para a MP ser rejeitada tacitamente. E de repente eles olharam, não pessoal, temos que salvar o Brasil, vamos todo mundo fazer um mutirão e aprovar. Câmara e Senado e todo mundo, Foi desse jeito que aconteceu. Então, pelo simples interesse público, depois de 119 dias que eles não votaram, eles em 24 horas, a Câmara e o Senado aprovaram a MP dos Portos. O que será que aconteceu? Não é curioso uma parada dessa, né? Não, é porque a gente gosta de emoção. Porra. Em 24 horas. Então esse tempo é um tempo super tranquilo para você aprovar uma emenda, considerando que eles já aprovaram uma em 24 horas, então dá. 60 dias dá. Excelente pergunta. Vamos no artigo 62 aí comigo. O artigo 62 da Constituição Federal, que é o artigo que regula todo o processo da MP. Se você olhar comigo aqui no parágrafo 3º, ele vai dizer assim: as medidas provisórias, ressalvado o disposto do parágrafo 11 e 12, perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então esse aqui é o momento que a Constituição Federal, ela prevê a competência para o Congresso Nacional regular. Tudo bem? Descendo mais um pouco, parágrafo 6º, 7º, parará 8º, 9º
décimo primeiro. Parágrafo 11º. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes do ato praticado durante sua vigência, conservação por elas regidas. Então, neste parágrafo, ele estabelece os 60 dias para o Congresso regular o período. Se o Congresso não regula nos 60 dias, a própria MP fica com a norma regente do período. Mas aí ela morre, quem foi beneficiada foi, quem não foi, não será beneficiada mais. Ok? Dúvidas até aqui? Posso avançar? Atenção agora, hein? Essa pessoa que tinha acabado. Não, não acabou não, menina. Olha só. Esse é o processo da MP. Só que a MP, ela também tem limite. Limites materiais que estão no parágrafo 1º do artigo 62. E não é querendo ser chato, mas se eu fosse você, eu decorava. Tá? Então o artigo 62, parágrafo 1º vai dizer assim, ó. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria 1, relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Então, não pode ter MP, por exemplo, sobre partido político. Linha B. Relativa a direito penal, processual civil. Olha que louca essa linha B, gente. Ele falou penal e processual civil. Qual que é a questão que sempre vem em prova? Direito civil. Pode ter MP sobre direito civil? Sim. Sobre processo civil? Não. Entenderam? A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e carreira e garantia dos seus membros. D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, então envolver o dinheiro público não pode. 2, que visa a detenção, sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Quem não se lembra da minha MP do Collor que sequestrou o dinheiro da poupança da galera. Depois, inciso 3, reservada a lei complementar. Inciso 4, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção do presidente. Então, se já tem um projeto de lei que foi aprovado no Congresso, está dependendo só de sanção do presidente, o presidente não pode editar uma MP sobre aquilo que já falta, só falta a sanção. Ok? Então, essa listinha de limites materiais também deve ser memorizada por vocês. Tranquilo até aqui? Dúvidas sobre MP? Não? Lógico que tem, né? Mas você não vai falar isso para mim. Mas, o que você vai fazer? Você assistiu essa aula, você tem a possibilidade de assistir essa aula novamente em casa. O que você vai fazer em casa? Você vai ler a apostilinha, você vai ler o texto da Constituição e tu vai assistir a aula de novo. Aí as paradas vão começar a montar. Aquele quebra-cabeça que está a tua cabeça neste exato momento vai começar a se fechar, entenderam? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Se não temos dúvidas, finalizamos o processo legislativo daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente toma um pequeno cafezinho. Quem tiver dúvida em casa, mande. Logo após o intervalo, a gente já responde a dúvida da galera do online. Beleza?